Daí eu tava como repórter, entrevistei, fiz meu trabalho e tal. Passou, volto pro Brasil. Só que nessa minha passagem pelo Japão, eu engravido de um ex-namorado meu, né? Que não tinha sido um cliente, nada. Um ex-namorado, né? Não tinha sido por amor também, mas eu tinha namorado com ele. E daí eu engravido do meu filho. Quer dizer, devido ao aborto que eu fiz, que eu te falei lá atrás, eu tirei um ovário, já na época das Ronaldinhas. Eu tive aderência no útero, tirei um ovário. Então, assim, ter filhos, chance zero. Fora de cogitação. Zero. Não podia, não conseguia engravidar. Tentei, inclusive, não conseguia. E daí eu vou engravido, que é o meu filho, que hoje tem 18 anos. E daí eu falo, Deus é tão maravilhoso, que mesmo antes de me converter, engravido da minha filha, que hoje tem 14 anos. Eu tenho um casal de filhos. Daí venho para o Brasil, estou no Japão, com a minha filha recém-nascida, 2007. Quando eu falo muito datas, né? Não, relaxa. Tá entendendo? Relaxa. Tô. Me faz um favorzinho só, Matheus, vou te pedir um favorzinho. O convidado Flávio Augusto chegou, se dá um toquezinho ali embaixo pra esperar um pouquinho, ou pelo menos na portaria, só pra gente... Senão eu fico agoniado aqui, ó. Que é 9. Quer deixar de subir? Não, relaxa. Vamos... São 4h15, pastor? Não, ainda não, tá longe ainda. É que chegou um pouco mais cedo. Tá. Desculpa interromper o nosso ótimo. papo aqui. A questão da pornografia, como é que foi? Como é que chegou essa história? Tá gravando? Tá, não parou, isso aqui vai tudo pro ar, isso aqui não para. Que legal, gostei. Eu interrompo, falo com o Matheus, não tem... Amei. Não... E a moça que tava ali, ela não aparece? A Maria só aparece? atravessa na frente da câmera às vezes. Gostei. A Vivi não tá aqui, que a Vivi tá em BH. A Vivi falou que não ia poder estar. Me fala como é que surgiu. E o seu filho, na escola? O Tom agora tá na casa da mãe dele, que fica aqui a 5, 6 quadras e tal, mas tá tudo em casa. Ele gosta do Naruto, né? Gosta, adoro. Eu tô indo pro Japão em janeiro, eu vou trazer uma lembrança pra ele. Adoro. Eu vi numa entrevista. Tudo de Naruto falando, que você puder dar pra ele adora. Tudo, né? Eu vi. E daí eu tô no Japão, minha filha é recém-nascida, Manami. Só que eram gêmeas, eu perdi uma. E tô num processo emocionalmente bem, uma depressão terrível. Só que eu abro o Orkut, que eu nem tinha muito acesso. Abro o Orkut num dia lá. E o mesmo assessor, você falou da André Surak. Isso. Cacau. Isso, ela fala Cacau, na entrevista. Isso. Cacau Oliver entra em contato comigo. Vivi, tô fechando aqui com uma mega produtora chamada Sex World. Não sei se existe ainda, que não era brasileirinha e tal. Sex World. E eles, tô fechando aqui os 20 anos deles. Que vai ser esse ano, comemoração de 20 anos dessa produtora de filmes pornô. Daí, quando ele falou assim, eu falei, Deus me livre, eu não, isso não. Tipo, prostituta eu já era, né? Eu sempre falo, Ravinha, prostituta eu já era. Mas eu não queria que o mundo soubesse, entendeu? E o filme, ele traz à tona o que, na verdade, já são, né? Raramente você vai encontrar uma moça que trabalha, né, num shopping e ela vira atriz pornô. Não, já tem uma história. Já sai com alguém, já né, se prostitui, mas de uma forma camuflada. E eu falei, não, eu queria manter a camuflagem. Eu falei, não quero que o mundo saiba que eu me prostituo. Imagina, os empresários do Ronaldo, né? Eles já desconfiavam. Eu falei, não quero que ninguém saiba. Eu não queria. E daí eu falei, não, Cacau, jamais. Ele vivia, eu tava com 32 anos, tá? Minha filha é recém-nascida. Falou, vivia um cachê milionário. Ele só falou isso. Vivia um cachê milionário. Daí ele ainda lembrou, falou, olha, você já tá com uma idade. Passou dos 30, né? Você já tá com uma idade. E eles querem, assim, alguém famosa. Eu pensei, mas eu não sou tão famosa assim, né? Eu falei, mas por que eu? Ele falou, porque ex do Ronaldo. Então não era a Vivi Ronaldinha famosinha, mas a ex do fenômeno. Então, lógico que a produtora queria, né? E daí começou a negociação. Eu falei, não. Daí conversei muito com a minha mãe, que na época a frase da minha mãe foi a mesma do Cacau. Minha mãe falou, você tá aqui no Japão, entendeu? Eu já não trabalhava mais à noite, mas ela falou, você tá aqui, o que você pensa pro futuro? Brasil, eu sonhava em voltar, viver no Brasil. Brasil, o que você vai fazer no Brasil? Então, assim, é uma forma de você ganhar um dinheiro rápido. Daí, ainda eu lembro que não só minha mãe, outras pessoas disseram, a Gretchen fez, o Alexandre Frota, olha, ele era ator daquela emissora famosa, e ele fez, e todo mundo trazendo, a Pamela Anderson fez, Estados Unidos, isso é bem visto, não é como no Brasil. E no Brasil, fulana fez e tal. Eu falei, quer saber, eu vou fazer. Daí comecei a negociar. Tiro uma cláusula, põe outra, sem preservativo não faço, e assim. Então você meio que teve apoio da sua mãe pra fazer não, isso? Total. Inclusive minha mãe tem uma pousada em Peruíbe, que é a única coisa que sobrou dos filmes pornô, foi a pousada que a minha mãe tem, a casa da minha mãe hoje.
Desculpa fazer... A gente vai ainda entrar. Pode. Eu quero te fazer uma pergunta muito clara. Você não sente que em algum momento não só tua mãe foi conivente, como ela aproveitou um pouco desses teus ganhos, Vivi? Olha, eu nunca falei isso em nenhum programa, Rafinha, mas hoje, assim, eu até pedi pra Deus mesmo. Falei, Deus, eu não sei o que eu vou falar lá, além de contar um pouco da minha história. A sua esposa falou, não tem pauta, né? Uma pauta. É a sua história, fica tranquila. Só que assim, e eu falo muito isso nos congressos, hoje eu ministro para muitas jovens. Hoje mesmo, saindo daqui, eu tô indo para Santos, vou ministrar dentro de uma favela, no México 70, na Igreja Peniel. Então, eu falo pras mães, eu falo pras adolescentes, não entra nesse caminho, não vai, não faça. Né? E eu conto detalhes, que aqui eu nem tô contando pra você, mas detalhes, sabe? Detalhes que a gente pode abrir, assim, né? Quando tá num congresso de mulheres. Só que eu falo, você mãe, você não quer um filho bandido. Ah, se meu filho descobrir que tá roubando. Mas ele traz um fogão pra dentro da tua casa, você cozinha no fogão. Ele, filho, eu não criei filho pra ser ladrão. Mas ele compra um guarda-roupa e você usa esse guarda-roupa. E o carro, então? Então, o que eu vejo hoje, a minha mãe faz 8 anos que ela não fala comigo, tá? É a primeira vez que eu tô falando isso. Eu amo a minha mãe. Só que faz 8 anos que a minha mãe não fala comigo. Eu deixo meus filhos, quando a gente vai visitá-la, na porta da pousada da casa que eu construí com o dinheiro do filme pornô. Inclusive, eu tenho provas, né? Eu tenho depósito que eu fiz na conta, né? De quem eu fiz para construir a pousada para minha mãe. Só que depois da minha conversão, ela parou de falar comigo. Aconteceram várias coisas. Escolha dela. Eu amo a minha mãe. Escolha dela. E um dos motivos foi porque uma vez eu fui no Super Pop e o programa era ao vivo. Não deu nem pra falar, olha, não põe isso. Foi ao vivo. Depois da minha conversão, que eu vou contar agora rapidamente como foi a minha conversão, mas falando dos filmes, eu fui no Super Pop pra falar da minha conversão. E a Luciana, obviamente, perguntou como que tinha sido os filmes, se eu tinha ganhado. E eu falei. E eu falei assim, olha, a única coisa que sobrou é o que eu dei pra minha mãe. Que o resto, depois da minha conversão, eu desfiz de tudo. Eu me converti com um carro importado, mas eu sentia, Deus não se agrada disso. Peraí, eu tô andando num carro fazendo obra missionária, mas um carro que eu ganhei através daquela cena do pornô que eu fiz, tá fora. Não, eu não aceito. É igual um cara hoje, o Fernandinho Beiramar, não sei se tá vivo, mas se converte, tem mansões, ele vai ser um pastor morando na casa que ele ganhou fruto do tráfico, matando várias famílias. Não, eu falei, isso eu não quero pra minha vida. Então eu me desfiz de tudo, joias, tudo. Fiquei zerada. Tanto que o pastor Rony me conheceu, eu não tinha um carro pra andar, né, pastor? Isso eu tô falando de 2014, tá? Não faz muito tempo. Eu não tinha, assim, nada. Meus filhos estudaram em escola pública. Até então, o filho da Ronaldinha, lógico, é escola particular, porque o Brasil tem isso também, né? No Japão, graças a Deus, não, mas no Brasil tem. As pessoas olham muito pra isso, o status. E, de repente, eu me converto. O Cacau me chama pra fazer os filmes, eu venho, com o apoio da minha mãe veio. E a prova disso é que a minha mãe tava na festa de lançamento. Minha mãe, o meu irmão mais velho, ele sempre teve muita dificuldade, né? Assim, ele sofreu muito, né? Não que não tenha usufruído, mas ele sofreu muito com tudo isso. E o mais novo não sofreu nada. E a minha mãe, eles estiveram comigo na festa de lançamento. Então, eu faço os filmes em 2008. Minha filha recém-nascida. Foi a pior coisa que eu fiz em toda a minha vida e a melhor. Foi a pior, os filmes. Por quê? Pior porque, assim, gravar uma cena, né, num set de gravação. Eu gravei, a primeira cena que eu fiz com um ator que ele é gay. E, posteriormente, eu gravei com o marido dele, né, os dois trabalham. E foi a pior coisa, assim, a maquiagem teve que refazer umas 7 vezes, porque eu chorava, e eu tava usando metanfetamina. Então eu ia no banheiro, cheirava, voltava, eles me davam champanhe. E o diretor, apesar de ser desse mundo, underground, prostituição, um querido, o diretor do filme, ele falou, Vi, eu te entendo, calma. E eu falava, gente, eu tenho uma filha recém-nascida. Eu ainda tava com os pontos, sabe? Que foi cesárea. E eu coloquei prótese na pressa pra gravar o filme, né? Porque eu sei, não dava pra gravar daquele jeito, coloquei prótese. Então eu tava assim, olha... Costurada, arrebentada. E eu falei, não, mas é o dinheiro, preciso de dinheiro. E tudo que eles já tinham me dado. Antes de eu gravar a cena, eles trouxeram eu, minha mãe, meus 2 filhos, meu ex-padrasto, 5 pessoas do Japão com passagem de ida e volta. Só de passagem foi quase 50 mil reais. Então eu falei, não, eles já investiram em mim. Eu cheguei, eu exigi um carro importado, que era parte do cachê. Me deram o carro. Eu quero ficar nos jardins, né? Porque tem que ostentar, eu queria ostentar.
eu quero ficar nos Jardins, num flat. Era 7, quase 10 mil por mês o flat, 6 meses. Quanto que você acha que ganhou total do filme pornô? Total, deu mais. De cara foi quase $500 mil. Porque entre carro, cenas, eram 5 cenas. Então eu calculava que por cena eu tava ganhando 100 mil. Né? Foram 5 cenas que eles dividiram. Vivi no carnaval, vivi no iate, vivi não sei aonde, vivi não sei tal. Mas a primeira, as outras, eu já tava tão louca, mas tão louca. Inclusive as pessoas falam, ela tava muito louca. Até quem é fã de filmes, fala, meu, a mulher não tava normal, não tava. Eu tava tão louca. E que gerava uma revolta, não era um arrependimento, porque arrependimento quando você sente, você deixa de fazer. Era um remorso, e agora o que vai ser da minha vida? Então assim, eu fiz pelo cachê, vivi momentos maravilhosos antes da cena, porque era uma falsa impressão, nossa, eu tô rica. Tipo assim, olha, eu tenho tudo. Mas eu esquecia que em algum momento eu ia ter que gravar a cena. E que depois ainda vem, né? O mundo inteiro vai ver e não tem como apagar, né? Tá aí. Tantas pessoas hoje que são milionários poderiam apagar e não apagam. E daí quando eu caio numa depressão profunda, no ano seguinte, no ano do lançamento. Caio numa depressão, que daí foi a pior fase mesmo, porque eu falo, o filme foi bom e foi ruim. Bom, porque ele proporcionou coisas boas, o sonho da minha mãe era ter uma casa onde ela mora hoje, uma pousada tem, né? Apesar que eu não tenho dúvidas de que isso trouxe uma maldição tamanha que ela não fala comigo. Entendi. Entendeu? Então assim, realizou um sonho, e você vendo uma mãe feliz, você realizar o sonho de uma mãe, de um filho, é maravilhoso, só que é momentâneo. E no ano seguinte eu caio numa depressão que eu só não fiz uma besteira, porque realmente Deus tinha um plano na minha vida, isso eu não tenho dúvidas. Porque a Leila Lopes fez junto comigo e tirou a própria vida, não aguentou. Você em algum momento pensou em tirar a tua vida? Eu não queria me matar diretamente, mas eu cheirava ao ponto de 2 overdoses que eu fui parar no pronto-socorro, na verdade eu falo que eu ressuscitei, né? Eu cheirei. Eu passei uma madrugada inteira cheirando metanfetamina, que no Brasil, eu não sei o preço hoje, assim, valor de cocaína, mas é 10 vezes mais, você sabe? O ice, né, que eles falam no Brasil. Então, se a cocaína tá 20, outra é R$200, entendeu? Então, eu cheirava cocaína não, cristal, né? Ice, no Brasil fala, que é a metanfetamina. E cheirava. Daí foram na segunda overdose, que eu quase morri mesmo, que foi no Guarujá, fiquei internada. Venho para São Paulo e peço ajuda. Na época, a doutora Ana da Clínica Santa falou, Vivi, você precisa de uma internação. E, inclusive, na época, tinha outros artistas internados, inclusive uma menina que fez a novela da Globo, muito linda, ela estava com problema com drogas, e ali eu fiquei. Era um tratamento de 3 meses, 90 dias. E aí é um tratamento que não é só de droga, né? É da cabeça. Eu fiz PNL. Eu fiz tratamento com um psiquiatra, o PNL, que hoje é muito falado, eu nunca tinha ouvido falar, 2009. E daí falou, você vai precisar fazer um tratamento, porque assim, que é o tratamento neurolinguístico, né? Que você vai precisar entender e se perdoar. Você não consegue entender por que tua mãe sumiu? Hoje, depois que eu fui no Super Pop e eu contei que eu trabalhava à noite, que a minha mãe também trabalhava, eu falei, porque o Japão inteiro sabe. Mas você não consegue entender o porquê, a escolha dela? Olha, 2 coisas, né? Uma que foi um choque pra ela, eu vim falar da minha história, que automaticamente ela faz parte, eu faço parte, tá coligado. E outra é porque, depois da minha conversão, eu me desfiz de tudo. Então, assim, era a filha rica, que de repente ficou pobre. Era a filha magrinha, que de repente começou a engordar. E ela falava, os pastores estão fazendo uma lavagem cerebral. Eu nunca imaginei que ela fosse cair nisso. Mas não, eu falava, mãe, eu tô bem. Eu acho que tem um lado também, Vivi, de que no momento que você se arrepende, você joga esse arrependimento no peito dela, né? E talvez ela entenda um pouco o papel dela. Sim. No momento que você tá na loucura, que você tá fazendo, que você tá gananciosa, sim, você tá nessa vibe que não te permite olhar pra dentro de si, sim, mesmo. No momento que você olha pro lado e fala, o que eu fiz? O que aconteceu? Aonde que me meteram? Aonde que eu me meti? Foi. Acaba jogando um pouco na cara dela também, sim, um caminho que talvez você não tivesse tomado se ela não tivesse, sim, feito as escolhas que ela fez. Aí é duro pra ela